noite a todos. Boa noite. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja sempre em nossos corações. Em primeiro lugar, agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui na casa e a casa pela acolhida, sempre tão carinhosa, sempre tão generosa que a gente tem recebido. O tema que a gente trouxe para hoje talvez seja novidade para muitos espíritas, inclusive já esclarecidos. E eu vou reforçar a pergunta que o Sr. Altamiro fez. E não precisa ter vergonha. Quem tem medo de morrer aqui, levanta a mão. 1, 2, não precisa ter vergonha. 4 pessoas. Os demais está tranquilo. Tranquilo. Se a gente para da palestra, né, Sr. Altamiro? Se está tranquilo, troca de tema, a gente vai para outra coisa. Se bater hoje de madrugada lá em casa assim, ó. Vamos. Tá tudo certo, tudo tranquilo? Não, né? E adianta a gente dizer que não? Por isso que tem que ser sincero. Não adianta. Até Chegou a hora, vai. Chegou a hora, vai. Até porque a relação do medo da morte, em primeiro lugar, está relacionado ao instinto de conservação. O instinto de conservação é inerente tanto ao animal quanto ao ser humano. Em primeira mão, a gente quer se conservar, por isso o medo de morrer. Agora, em relação ao processo da morte, que vem o esclarecimento da doutrina espírita. Alguém tem dúvida que vai morrer? Essa é outra pergunta. Porque é um tema que, normalmente, nós não tocamos no assunto durante o cotidiano da nossa existência. Quem conversa sobre esse tema em casa? Uma pessoa. E deve ser um hábito, não um hábito nocivo, mas um hábito de conversar de maneira salutar em determinados momentos com a família. Se todos nós iremos morrer, é uma certeza, mas o momento ninguém sabe. Nem da nossa, nem daqueles que nos cercam. E se meu filho for amanhã? Como é que eu faço? Eu tenho refletido sobre isso? Se o meu companheiro, se a minha companheira for amanhã, eu tenho refletido sobre isso? Que impacto vai ter na minha vida daqui para frente? Ou se eu for amanhã, o que vai acontecer? Porque até então, até o surgimento da doutrina espírita, nós aprendemos que teria posições definitivas após a morte. Ou não teria posição nenhuma. Se acabaria com a morte, não tem mais nada depois. Ou continua depois da morte e ia para alguns locais definidos, de acordo com o juízo que fosse feito. Então, logo na introdução dessa obra, chamada Nosso Lar, quem viu esse filme? O que acharam desse filme? Tranquilo? Esclareceu? O que acontece nesse filme? Logo no começo. Não dá um susto na gente ali? Onde é que eu estou? Uma barulheira. E que confusão é aquela? E o André Luiz, olha que interessante, nós não vamos ler na linha a linha, mas só para a gente ter uma noção do que a gente vai tratar daqui para frente. O senhor Altamiro deixou para a gente 5 horas. Não sei se está tranquilo. Estou brincando. Olha o que ele coloca na introdução da obra. Cerrar os olhos carnais, ou seja, morrer, constitui a operação demasiadamente simples. Morrer simples. Esgotamento de órgão. Acabou. Permutar a roupagem física, ou seja, essa pode ir lá, não decide o problema fundamental da iluminação, assim como a troca de vestidos, nada tem a ver com as soluções profundas e do destino do ser. Depois que eu morro, fisicamente falando, eu me transformo numa pessoa melhor? Eu me transformo numa pessoa pior? Eu vou para algum lugar fantasioso? Eu fico mais inteligente? Eu vou ser punido para sempre? Eu vou ser beneficiado para sempre?
uma paz eterna. Será que faz sentido isso? Olha que ele continua. Seria extremamente infantil a crença de que o simples baixar do pano resolvesse as transcendentes questões do infinito. Uma existência é um ato, um corpo uma veste, um dia, um serviço, uma experiência. Uma morte, um sopro renovador. E o letrado em filosofia religiosa fala de deliberações finais e posições definitivas. Então por que a morte nos traz medo? Se eu tenho medo de escuro, por que eu tenho medo de escuro? Desconhecido, não é isso? Se eu tenho medo de determinada coisa, como é que eu faço para ir reduzindo esse medo? Como é que eu reduzo o medo? Porque o medo eu vou ter. Mas como é que eu minimizo ele? Por exemplo, eu preciso atravessar um rio. Preciso chegar do outro lado. Esse rio, eu não sei a profundidade dele. Eu sei que ele está com uma água bastante escura. Eu não sei se tem pedra. Eu não sei se tem correnteza. O meu nível de natação não é Michael Phelps, né? Duas braçadas para frente e uma para trás. Não sei como é, está meio atrapalhado. Eu não sei se tem jacaré. Eu não sei se tem piranha. Eu não sei a hora da maré cheia. Eu não sei a hora que tem mais correnteza. O que eu tenho que fazer? Se eu chego na beira do rio nessa formatação de desconhecimento, é um apavoro. Eu não sei nada do que pode acontecer. O que vai me assegurar e minimizar esse medo? O que eu preciso fazer? Vou conversar com alguém que já fez o trajeto, certo? Vou conversar com um pescador ali, apesar de nem todo pescador ser um bom nadador, mas com um pescador, um ribeirinho dali que utiliza sempre aquele rio. Ele vai saber que horas que o jacaré se alimenta. Ele vai saber que horas que tem a correnteza, que a maré é cheia ou a maré vazante. Se tem pedra ou não tem pedra. Então vou reduzindo com maior nível de informação o desconhecimento sobre essa travessia. Mas eu vou conseguir atravessar, as dificuldades vão existir. Vai ter a correnteza. Mas eu vou minimizar porque eu vou numa hora que eu já pesquisei que ali não vai estar tão forte. Mas o rio está ali. E a nossa travessia nesse processo da morte orgânica é similar a isso. O que a doutrina espírita vem trazer para a gente é penetrar pelo pensamento no mundo espiritual, fazendo do mundo espiritual, lá de lá, uma ideia tão exata quanto possível. Não é tirar o problema do medo com a mão, não é o problema tirar a dor com a mão, mas nos dar informações suficientes para que a gente tenha mais segurança da situação. Para que a gente lide com essa situação, que é um fato, de maneira mais serena, sem desespero. Por isso o Espiritismo é chamado de o Consolador. Consolar é diferente de tirar a dor, de tirar o problema. Quando a gente vem na casa espírita em busca de consolo, e um coração aqui nos agasalha e nos dá esclarecimento. Quando eu saio esclarecido, eu me asseguro que eu não vou tomar atitudes precipitadas lá na rua. Perder alguém, perder um filho e chegar na casa espírita através de um atendimento e sair com uma segurança que a vida continua, que é um processo natural, mas que vai existir a distância material, não a distância espiritual, a distância material. E que é uma jornada que todos nós, sem exceção, vamos passar. Sem exceção. E quem trouxe essa informação? O lado de lá. Não é suposição de encarnado. Foram as entrevistas com o mundo espiritual que nos trouxeram as certezas. Que a codificação espírita, não reduzindo o tamanho dela, mas de maneira simples assim de entendimento, foram as entrevistas que Allan Kardec fez com o mundo espiritual.
espíritos trouxeram de lá para cá a situação que se encontravam. Olha, eu era assim enquanto encarnado, estou na situação X. Olha, eu tive um desencarne em determinada situação, estou na situação Y. E para cada pergunta que ele fazia, ele recebia uma resposta de acordo com o nível intelectual e moral daquele que estava lá. Assim como se eu pegasse um microfone aqui, uma caneta, um caderno, começasse a fazer um questionamento para cada um aqui sobre o mesmo tema, cada um ia responder dentro do nível de conhecimento que tem. Sem mais, sem menos. Sem mais, sem menos. Lá no livro Consolador, do Emmanuel, ele é questionado assim. A pergunta é para o mundo espiritual, olha só curioso. O receio da morte revela a falta de evolução espiritual? Perguntaram para ele no mundo espiritual. Eu ter medo da morte, ter receio da morte, revela que eu não sou evoluído espiritualmente? Olha a resposta dele. Nesse sentido, não podemos generalizar. No que se refere a esses receios, somos obrigados a reconhecer muitas das vezes as razões aduzidas pelo amor sempre sublime. Todavia, não é justo que o crente sincero se encha de pavores. Pavores. Sendo oportuno o conselho de uma preparação permanente do homem para a vida nova que a morte lhe apresentará. Preparação permanente. O que a gente vem fazer na casa espírita? Quem veio na casa espírita aqui na primeira vez hoje? Outra pergunta. Quem veio na primeira vez na casa espírita, quando veio na primeira vez, veio por qual motivo? Veio porque estava feliz? A dor. A dor. Estava muito feliz em casa e veio para a casa espírita, foi isso? O que faz vir? O que faz a gente adentrar na casa espírita? Desespero. Desespero, que é medo do desconhecido. A dor de perder alguém. A dor de estar passando por uma situação, talvez, que o médico deu como terminal. Alguém muito próximo está passando por uma situação como essa. Perder um filho. Não tem resposta. Perder alguém vai doer, e vai doer para sempre. Não existe não doer, porque não existe o esquecer. Não tem como não se sensibilizar e o coração não ficar extremamente machucado com a perda de um amor. E essa cicatriz, ela cicatriza, mas ela está ali. Agora, o fato de eu entender os desígnios de Deus para esse evento muda o meu comportamento. Eu não estarei mais em desespero, como fala aqui a resposta. Eu não estarei mais em pânico, porque eu sei que é um evento que faz parte do processo. E só Deus sabe os motivos. Então a doutrina espírita mudou o paradigma. Morte e desencarnação. Morrer e desencarnar é a mesma coisa? Não. Sim ou não? O que é morrer? O que é morrer? Vamos lá. Olha ali. O que está escrito na resposta? Esgotamento dos órgãos. É orgânico, certo? Meu corpo, por algum motivo, seja ele qual for, por algum motivo, deixou de funcionar. Isso é fato comum para todo ser vivo. 30 anos, 40, 50, 80, 110, seja a idade que for. Uma hora vai esgotar. Aí a doutrina espírita diz para a gente assim, em que se transforma a alma no instante da morte? Então ele está dizendo que é outra coisa. Ele está dizendo que o nosso organismo ele é um veículo que vai se acabar um dia. Mas que o motorista é imortal. Olha só, a alma
volta a ser espírito, retornando ao mundo, não é mundos, né? Ao mundo dos espíritos que deixou, o que está escrito ali? Se momentaneamente, qual é a verdadeira morada? Se momentaneamente nós estamos aqui de passagem. Isso é bom ou é ruim? Isso é bom ou é ruim? Se eu estou de passagem, se eu tenho essa segurança que eu estou de passagem, por que eu me encho de bagagem? Seja bagagem física, seja bagagem intelectual, seja bagagem moral. Por que eu me encho de problema? Isso é de passagem. Por que eu me apego às coisas que são passageiras? Não é incomum desencarnados em reuniões mediúnicas virem reclamar inventário. Está de passagem. Mas continua preocupado com o terreno. Continua preocupado com a esposa que ficou. Controle, posse. O que é desencarnar? Então é mudar de plano, como se alguém se transferisse de uma cidade para outra. Sem que o fato altere as enfermidades ou virtudes. O fato de desencarnar não nos transforma em ninguém melhor que pior. Ah, mas o meu avô desencarnou, estava com 110 anos, é um anjo. Quem disse? Deve estar no céu assim agora. Quem disse? Ah, mas o meu filho tinha 18 anos, aprontava um pouquinho, agora então virou um demônio para sempre. Quem disse? Será que o amor de Deus é menor que o nosso amor? Será que a misericórdia de Deus é menor que a nossa misericórdia? Será que a justiça de Deus é inferior à justiça dos homens? Se a nossa legislação tem mecanismo de atenuante quando a pessoa comete um crime, mas tem boa conduta para antecipar sua volta para a vida social, será que para Deus não tem? Só que ninguém se transforma em melhor ou pior pelo simples fato de voltar para o mundo espiritual. Nem mais inteligente, nem mais bonito, nem mais feio, nem nada. Continua gostando das mesmas pessoas, continua não gostando das mesmas pessoas. Continuo com os mesmos defeitos, continuo com as mesmas virtudes. Continuo com os meus gostos e continuo com os meus vícios. Se não fosse assim, não teríamos obsessão. Continuamos igual. Vários medos da morte, né? Primeiro medo que a gente comentou, o medo do desconhecido, que decorre da noção insuficiente da vida futura. Então a doutrina espírita está trazendo para a gente informações baseadas pelo lado de lá, de como funciona o mecanismo. Se eu entendo isso, o meu medo do desconhecido ele vai ser reduzindo. Não quer dizer que eu não vou ter medo de morrer, mas não pode ser mais uma situação de pânico a partir do momento que eu tenho informação. Quem tem medo de escuro aqui? Quais são os nossos medos? Ninguém tem medo de nada. Talvez tenha medo de ficar solteiro, medo de uma coisa, medo de ficar sozinho, né? Medo de perder o emprego, medo de ficar doente. Medo, a gente está cheio de medo. E o medo revela insegurança ou falta de conhecimento sobre o tema. Sobre tudo na vida. A morte não é diferente. Só que sempre nos foi apresentado a morte com um aspecto muito tenebroso. Porque o ser humano, ainda na fase que estamos,
tem pouca noção do que seria o bom no mundo espiritual. A gente está muito mais próximo do que é ruim. Então a gente fantasia sempre as coisas ruins. No entanto, se a gente pedir, tanto para um adulto como uma criança, fazer um desenho do céu, vai se limitar a nuvem, um solzinho, um anjinho, né, uma arpinha, alguma coisa. Agora, se pedir para desenhar um inferno, vai ser nos mínimos detalhes. Porque os filmes nos trazem informações, os livros, é sempre, né, muito para baixo. Morreu, vai para uma situação definitiva. Se não frequentar determinada religião, não vai conseguir conquistar o acesso para continuar na série B por um bom tempo. Então isso vai gerando pânico. Quando tem o velório, é aquela, às vezes é impactante demais. Quanto desespero, às vezes por essa falta de entendimento. Às vezes passou a vida inteira brigado de mal e na hora do velório vem a culpa, né? Por que eu não fiz antes, por que eu não fiz depois? Que no lado de lá a mesma coisa, por que eu não passei mais tempo fazendo isso ou aquilo? O medo desconhecido. Você lembra essa passagem aqui? Quando Jesus aparece, né? Andando sobre as águas, o que ele chama Pedro? Vem, Pedro. Vem tranquilo. Pedro desce do barco e começa a andar. Dá 1, 2, 3 passos. O que acontece? Ele vacila. Ele ficou com medo de seguir. Mas Jesus estava dando segurança para ele, confiança. Jesus, ele afundou, imagina nós. Então, mesmo com informação, a gente patina. O medo vem. Mas quanto mais a gente se informa, mais a gente se instrui sobre isso, mais a gente se prepara. Para que a gente não seja pego com tanta surpresa. Pode acontecer amanhã lá em casa. O que eu vou fazer? Eu tenho que estar, de alguma forma, preparado para enfrentar com um pouco de lucidez. Não que não vá doer. Não que não vá doer. Mas eu tenho que enfrentar com um pouco mais de lucidez. Medo de não mais viver. Então, um é o desconhecido. Outro medo que se tem, aqui já não vai esgotar os medos, né? Mas é o medo de acabar. E o medo de acabar, normalmente, está vinculado à pessoa que é mais materialista. Então, sei lá, tem certeza que vai acabar, ela quer gozar a vida antes disso ao máximo possível. E se no meio do caminho ela descobre algo que pode antecipar isso, ela fica em pânico. Porque vai acabar. Que a morte vai acabar, não tem mais nada para frente. Isso é desanimador. E é um convite a tomar atitudes equivocadas na vida. Porque se o meu entendimento sobre isso é que a vida termina por ocasião da morte orgânica e não tem mais nada depois, qual é a vantagem nessa minha jornada de eu me transformar numa pessoa melhor? Eu vou para o nada igual mala. Qual é a vantagem de eu me tornar mais paciente? Se eu vou para o mesmo buraco daquele que é impaciente. Então não há vantagem alguma em se melhorar. Porque eu não vejo recompensa nenhuma depois, porque vai acabar. Agora, a partir do momento que eu tenho essa confiança da permanência, da continuidade da existência, isso muda de figura. E a doutrina vai esclarecer para a gente que nesse nosso trânsito na carne, quanto melhor a gente lapidar as nossas imperfeições, melhor o nosso acesso. Mais tranquilo esse nosso retorno. Medo de doer. Quando eu estava preparando esse material, eu não conhecia essa palavra aqui. Ó. Aikimofobia, alguém sabia não? Já começa com ai. Que é medo de agulha. Quem tem medo de agulha? Meu irmão. Olha aí. Mais 2 lá. Por que a gente tem medo de agulha? E depois que dá agulhada, não sente nada.
Mas é o pânico da chegada, não é? Então tem até um nome para isso, que é o medo de doer. Será que dói morrer? Eu não sei, não morri, pelo menos nessa aqui eu não lembro. Olha o que ele fala. Esse aqui é Leon Denis. Muitas pessoas temem a morte para os sofrimentos físicos que acompanham. Se a morte é um evento físico e acabou, eu vou sentir dor do quê? A morte é um evento físico. A morte orgânica é um evento físico. O desencarnar é um evento espiritual. São coisas distintas. Sofremos, é verdade, na doença que acaba pela morte. Mas sofremos também nas doenças que nos curam. Então o processo é o mesmo. Agora, morrer em si, o que os espíritos nos dizem, quase nunca há dor. Morre-se como se adormece. Acabou, a velhinha apagou. Os eventos posteriores da desencarnação é outra etapa. Aí não se trata mais de dor, se trata de sofrimento. Porque não tem mais evento físico. Medo de sofrer. Doer e sofrer é a mesma coisa? O que vocês acham? Doer e sofrer é a mesma coisa? Estou lá em casa. A dor é necessária? Sim ou não? Eu me seguro. Sim ou não? Quem acha que sim? Quem acha que não? Vou dar um exemplo simples. Estou lá em casa fazendo comida. Cortando cenoura. Sem dor, o que vai acontecer? É uma vez só que eu vou para a cozinha, não vou ter mais dedo. É a dor que vai ser o limitador para não avançar em coisas que vão prejudicar. Então eu posso cortar meu dedo, ficar sem a ponta do dedo, vai doer, certo? Aí tem os insensíveis à dor, mas por regra geral vai doer. Necessariamente eu vou sofrer? Uma opção. Talvez. Talvez sim, talvez não. Alguns vão tirar de letra. Então, mas o dedo é mais 9. Outros vão falar, meu Deus, era o dedo que eu fiz a cutícula, que eu tinha o anel que era não sei da onde, vai ficar a vida inteira com o dedo. Sofrendo, não tem mais dor. Está sofrendo. E a gente é assim. Quanta coisa não nos dói, mas a gente sofre. Por opção. Eu sofro, e toda vez que eu vejo o meu vizinho, eu sofro. Uma escolha minha. Toda vez que eu vejo fulano na televisão, me dá. A escolha é minha. Estou sofrendo pelo meu time. A escolha é minha. Agora alguém pisou no meu pé, foi doer. Vou cortar meu dedo, foi doer. Então, medo de sofrer. Está falando aqui de sofrimento moral. Porque até então, nos foi apresentado isso aqui, ó. Nós nascíamos. Nascimento aqui é reencarnação. Quem cria é Deus. Né? Deus cria espírito. Temos a nossa vida de relação na Terra, ou seja, a gente vai convivendo com as pessoas, vai tocando nossa vida e um dia morre. Aí depois dessa morte tinha um julgamento. Alguém ia dizer, olha, suas anotações aqui, o peso para as coisas boas está levinho, e o que tinha de ruim. E agora, o que eu faço? Vai para onde, meu filho? Foi uma pessoa boa, e para o céu. Dentro do que a gente conhece da nossa família, dos nossos amigos, dos vizinhos, quem que vocês conhecem que vocês acham que ia para o céu? Assim definido. Esse é uma pessoa, esse é um anjo. Tem alguém? Eu acho que essa não existe. É difícil, né? Se nós estamos num mundo de provas e expiações e a gente é tudo espírito imperfeito, nós não somos santos. Nós temos imperfeição. Então aqui já alguma coisa não está legal. Porque a grande maioria cairia aqui. Foi uma pessoa ruim, pouco ou muito ruim? O
ser muito ruim, o que é ser pouco ruim? Porque todos nós erramos. Todo dia a gente dá uma tropeçada. Todo dia a gente tem um pensamento, às vezes não era tão bacana perante outra pessoa. Havia uma situação no trânsito, uma situação em casa, teve uma atitude às vezes grosseira, então foi ruim naquele momento. Então o que é pouco bom, o que é pouco ruim? Então essa balança aqui, ela ficou difícil de esclarecer com o tempo, com a sociedade evoluindo. Não faz muito sentido. Então, o que a doutrina veio trazer para a gente é que esse processo aqui, ele está se dando desde já. Para onde é que eu vou depois de morrer? Eu já estou vinculado aos locais desde já pelo meu comportamento, pelas minhas atitudes, pela forma que eu conduzo a minha vida. Eu não vou para lá, eu já estou lá. E graças a Deus a gente tem a oportunidade do ir e vir, para a gente se lapidando. Graças a Deus. Imagina se fosse uma oportunidade só. Onde é que a gente estava? Purgatório veio depois, né? Não existia isso. Veio depois para dar uma amenizada. Mas aqui, ainda para sair daqui, depende do terceiro. Então, esse período de expurgo nós estamos passando aqui. Mundo de provas e expiações. Estamos sendo provados nas nossas necessidades para a gente ir avançando pouco a pouco. Até para a gente não se cobrar muito. Não entrar em parafuso. A gente vai pouco a pouco melhorando e pouco a pouco a gente vai subindo os degraus. Medo de perder. Quando eu falar medo de perder, a gente está falando de coisas. Pessoas. Eu tenho medo de morrer porque vai ficar minha esposa para trás. Eu tenho medo de morrer porque eu vou perder a minha casa. Eu tenho medo de morrer porque eu tenho uma conta bancária recheada. Eu não consigo fazer Pix aqui. Como é que eu faço? A pessoa fica apavorada. Ela é tão apegada às coisas que a maior dificuldade dela de se desvencilhar é perder essas coisas. E talvez é uma das maiores dificuldades ao desencarnar. Porque ela não sabe a situação que ela se encontra, ela quer voltar porque ela quer ter controle das pessoas, das coisas, do carro que ela tinha, dos terrenos, dos filhos. Então ele tem medo de perder isso tudo. Então a morte assusta porque ele duvida do futuro e porque tem de deixar no mundo todas as suas afeições e esperanças. Então ele deposita todas as suas esperanças no que ele vê. Por que tem tanto comercial na televisão? Por que tem tanto comercial na televisão? O que vocês acham? Consumo, certo? Se existe consumo, existe consumidor, certo? Quem são os consumidores? Então, o comercial nos oferece alguma coisa, certo? Às vezes eu estou num momento carente, num momento vazio, alguma coisa, eu acredito que consumindo aquilo ali vai preencher esse vazio, certo? Preenche? Não. Momentaneamente, sim. Mas como tudo que é material é perecível, ou se torna obsoleto com o tempo, hoje a tecnologia, hoje no celular, aqui daqui a um mês eu estou no celular, já ultrapassou. Então naquele momento me gerou um nível de prazer, mas depois eu vou. E quando a gente liga a televisão, tem mais notícia boa ou notícia ruim? Desgraça. Só desgraça. Por que será? Notícia boa não vem. Olha aí. A gente gosta da notícia ruim? Adoro. Eu acho que gosta. Vou dar um exemplo simples. Bem tranquilo. Está conversando em casa ali, domingo, na hora do almoço, todo mundo conversando. Deu 5 minutos de conversa, está falando isso, aquilo, conversa boa, daqui a pouco vem alguém e fala: eu estou doente, estou com um negócio aqui. Aí eu, para não ficar por baixo, arrumo outra doença.
E já sei todos os medicamentos para aquela doença porque eu já entrei no Google. Eu estava com dor de cabeça, fui no Google, aí tá, ó, pode ser alimentação como pode ser morte em 2 semanas. Eu vou na morte em 2 semanas. Estou errado? Eu busco sempre pelo pior. Acordei dor de cabeça, Google. Estou com dor de cabeça. Aí tá a lista de tragédia aqui. E a lista dizendo assim, dá uma olhadinha o que tu fez ontem. Não, quero aqui. Aí eu procuro um remédio imediato. Não é assim? Quantas farmácias tem ali do início da ponte de Maruim até a Praça da Palhaça? Umas 15, 20. Será por quê? É bonito? Será assim? Não. Eu vou abrir porque é lindo. Porque tem consumidor. E a gente se automedica. Fato. Ah, estou com dor no corpo. Vou lá tomar sei lá. Aí antigamente aquele negocinho de bala que rodava, né? Negocinho assim. Agora é remédio. Aí chega lá na bancada da farmácia, tem um monte ali. Eu vou comprando assim, vai dar dor um dia, eu já vou comprar. Eu já tenho um kit do que pode acontecer. Igual quando o cara já compra um guarda-chuva, anda com isso, não, vai chover na semana que vem. Já tem um guarda-chuva. Então a gente tem infelizmente, ainda se associa muito ao que tem de ruim. E dá muito valor para isso. Não dá valor para as coisas boas. É igual relacionamento. Está tudo bem no relacionamento. Bastou um evento ruim, aquilo ali é a tragédia da vida. Eu não passo um olhar sobre as coisas boas que aconteceram. Eu fico a fotografia da desgraça. E eu fico essa fotografia no bolso até o fim da minha vida. Naquele dia ele roubou a minha pipa. Aquilo ali eu vou levar para frente. Quantos e quantos ficam assim e só se dão conta quando vão encontrar esse coração amigo, às vezes é um pai, uma mãe na hora do velório. Poxa, eu fiquei de mal com o pai durante 18 anos. Porque ele não me deu 100 reais, foi na balada aquele dia. Então o Espiritismo realiza o que Jesus disse, o Consolador prometido. Conhecimento das coisas. Fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai, por que está aqui. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. De onde é que a gente vem então? Qual é a nossa origem? Porque se eu sei a minha origem, eu sei o meu destino. A gente não falou lá no segundo, terceiro slide que momentaneamente a gente está aqui, então a minha origem é espiritual. E o meu destino é espiritual. Essa etapa aqui é só trânsito. O que eu estou fazendo aqui? Como é que eu estou transitando? Estou avançando sinal? Estou muito parado? Estou muito acelerado? Estou dando valor para as coisas boas que acontecem comigo? Estou associando só quando há tragédia? Estou tentando melhorar? Estou tentando, de alguma forma, ver alguma coisa boa naquele companheiro que só vejo coisa ruim? Estou tentando ser um pouquinho mais paciente? Um pouquinho mais tolerante? Consigo ver alguma forma de alegria no mundo que eu vivo, mesmo dando tudo errado? Consigo enxergar Deus como um Pai amoroso, justo, e que está acontecendo alguma coisa comigo hoje, eu preciso refletir? Que talvez essa dor que eu estou passando, essa doença que eu estou passando, é um sinal? Porque às vezes as dores que a gente está passando é justamente o período de processamento que a gente tem para se purificar. Porque enquanto não dói, a gente não dá valor para as coisas de Deus. A gente só dá valor para Deus, infelizmente, ainda quando começa a doer. Que enquanto está tudo dando certo, para que Deus? Não é assim? Eu falo por mim, entrei a primeira vez na casa espírita, faltou resposta. Que Deus é esse? Que leva um vô, que leva um tio, que leva um filho, leva um irmão. Então, a gente precisa de respostas e é isso que a doutrina vem trazer para a gente. E para a gente finalizar,
Então a mensagem do livro Religião dos Espíritos se chama Ante os que partiram pelo Espírito Emmanuel. Ele fala assim: nenhum sofrimento na terra será talvez comparável ao daquele coração que se debruça sobre outro coração regelado e querido, que o ataúde transporta para o grande silêncio. Ver a névoa da morte estampar-se, inexorável, na fisionomia dos que mais amamos, e cerrar-lhe os olhos no adeus indescritível, é como despedaçar a própria alma e prosseguir vivendo. Digam aqueles que já estreitaram de encontro ao peito um filhinho transfigurado em anjo da agonia, um esposo que se despede, procurando debalde mover os lábios mudos, uma companheira cujas mãos consagradas à ternura pendem extintas, um amigo que tomba desfalecente para não mais se erguer, ou um semblante materno acostumado a abençoar e que nada mais consegue exprimir, senão a dor da extrema separação através da última lágrima. Falem aqueles que um dia se iniciaram esmagados de solidão à frente de um túmulo, os que se rojaram em prece nas cinzas que recobrem a derradeira recordação dos entes inesquecíveis, os que caíram varados de saudade, carregando no seio o esquife dos próprios sonhos, os que tatearam gemendo a lousa imóvel, os que soluçaram de angústia no ádito dos próprios pensamentos, perguntando em vão pela presença dos que partiram. Todavia, quando semelhante provação te bata a porta, reprime o desespero e dilui a corrente da mágoa na fonte viva da oração. Porque os chamados mortos são apenas ausentes, e as gotas do teu pranto lhe fustigam a alma como chuva de fel. Também eles pensam e lutam, sentem e choram. Atravessam a faixa do sepulcro como quem se desvencilha da noite, mas na madrugada do novo dia, inquietam-se pelos que ficaram. Ouvem-lhe os gritos e as súplicas, na onda mental, que rompe a barreira da grande sombra e treme cada vez que os laços afetivos da retaguarda se rendem à inconformação ou se voltam para o suicídio. Lamentam-se quanto aos erros praticados e trabalham com afinco na regeneração que lhe diz respeito. Estimulam-se à prática do bem, partilhando-te as dores e as alegrias. Rejubilam-se com as tuas vitórias no mundo interior e consolam-te nas horas amargas, para que não te percas no frio do desencanto. Tranquiliza desse modo os companheiros que demandam um além, suportando corajosamente a despedida temporária, e honra-lhes a memória, abraçando com nobreza os deveres que te legaram. Recorda que em futuro mais próximo que imaginas, respirarás entre eles, comungando-lhes as necessidades e os problemas, porquanto terminarás também a própria viagem no mar das provas redentoras. E vencendo para sempre o terror da morte, não nos será lícito esquecer que Jesus, o divino mestre e herói do túmulo vazio, nasceu em noite escura, viveu entre os infortúnios da terra e expirou na cruz, em tarde pardacenta, sobre um monte empedrado, mas ressuscitou aos cânticos da manhã, no fulgor de um jardim. Uma ótima semana para todos nós, que Deus abençoe.